bem-vindos para mais uma live. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com a nossa quarta live de aquecimento antes do nosso evento, a Semana da Alta Performance na Enfermagem, que terá início dia 5/6 a 9/6. E antes desse evento, preparamos aqui 10 lives especiais com temas relevantes que vai fazer toda a diferença aí no seu dia a dia, na sua rotina. E hoje estamos na nossa quarta live. Então, para você que ainda não sabe do evento, clica lá, tem um link lá na bio, é só clicar lá no Instagram que você faz a sua inscrição para esse evento. E hoje estamos aqui trazendo uma convidada especial, uma médica, para falar aí de pressão arterial. E qual o tema que vai enriquecer aqui a nossa live? 3 erros, o tema será esse, 3 erros que o técnico de enfermagem não pode cometer quando o assunto é pressão arterial. Lembrando que o técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem é a primeira equipe que depara com o paciente, principalmente no setor de emergência. Eu não poderia deixar de fora, destacar que aqui a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, sabendo que cada um tem seu papel fundamental no atendimento. Ninguém trabalha sozinho, o médico não vai atender sem a enfermagem também não vai conseguir elaborar, medicar o paciente sem a prescrição médica. Então, hoje estamos completando aqui de convidados, trazendo também um diferencial aqui. Então, eu vou convidar a doutora Isabela Rossi. Vamos lá. Vamos lá. Gostaria muito da participação. O assunto está relevante, tocou em você aí algo, despertou alguma coisa que você realmente tenha presenciado no seu dia a dia, com certeza presenciou. Então, ao final da live, a gente vai abrir uns 5 minutinhos para perguntas. E hoje eu vou deixar aqui, passar a palavra para a doutora Isabela. Gostaria que você se apresentasse. De antemão, já agradeço aqui a sua participação no nosso canal. Oi, boa noite. Meu nome é Isabela, eu sou médica emergencista, né? Trabalho na UPA Central agora como diretora técnica e trabalho com emergência assim desde o começo da minha formação, né? Então, muito obrigada pelo convite, Lilian. É um prazer falar sobre esse setor que a gente vê todos os dias e que cresce muito. E para pessoas tão importantes na nossa assistência, como os enfermeiros, os técnicos. Eu, como médica, a gente sabe que é impossível, numa unidade de pronto atendimento, viver sem vocês. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E vamos lá. Com certeza. Então, lembrando, né, que o nosso atendimento, ele inicia, a enfermagem geralmente é o primeiro profissional que vai ter esse atendimento. Então, a gente sabe que existem algumas práticas e a gente vai trazer aqui, são 3 erros, porque a gente tem um tempo aqui de live. A gente sabe que existem vários erros que podem ser evitáveis. Evitando esse erro, a gente consegue dar um atendimento seguro para o nosso paciente. Então, quando a gente fala de segurança e quando a gente fala de pressão arterial, que é um dos sinais vitais primordiais, é um dos primeiros que são verificados, existe assim um tempo do paciente chegar na unidade de atendimento e realmente aferir a pressão arterial. Então, a técnica propriamente dita, ela pode ser considerada boa ou ruim, dependendo aí de como o técnico vai fazer essa aferição, ou o enfermeiro que seja. O que a senhora gostaria de trazer em relação à técnica propriamente dita? Tem algumas coisas que são importantes destacar durante a aferição de uma pressão arterial, por exemplo? Eu acho que a questão da aferição na admissão de qualquer paciente, acho que a gente tem 2 pontos principais, né? Tanto
a técnica correta, que é ter um manguito do tamanho certo para o braço do paciente, você ter o paciente sentado numa posição correta, com o braço na altura do coração, né? E além disso, a gente tem certas condições. A gente sabe que a pressão de qualquer pessoa ao longo do dia varia, né? Ela pode, momentos que ela vai ficar mais alta, momentos que ela vai ficar mais baixa. Para a gente ter uma aferição mais correta, né? O ideal é que o paciente fique sentado, fique em repouso pelo menos de 5 a 10 minutos. Não tenha ingerido bebidas como café, fumado, ou ter feito algum exercício físico extenuante pelo menos 1 hora antes da aferição. E acredito que se veio o técnico percebeu, o enfermeiro percebeu uma alteração muito discrepante na pressão, aguarda mais 5 minutos, reavalia no outro membro, né? Vê se tá tudo certo, se o manguito tá no tamanho adequado, se o paciente não tem não veio correndo, não ficou nervoso, nem nada antes da aferição, e verifica de novo para ver se o valor tá condizente, né? Perfeito. Lembrando que só o fato dele estar numa unidade de atendimento, que é aquela síndrome do avental branco, né? A doutora já, com certeza já ouviu falar. Só de estar ali já é um estresse para o paciente. Então, eu acredito que isso é de suma importância. Inclusive, a gente tem um curso que aborda isso, desde como aferir a pressão arterial. Esse fato do manguito que você trouxe é muito importante, porque se eu tenho um paciente obeso, eu não usar o manguito correspondente, doutora, eu posso sim ter alteração na pressão arterial. Isso é perceptível pela equipe médica, no caso? Sim, a gente percebe muito, principalmente, ou nos pacientes que a gente pega muito obesos, né, que o manguito tem manguito que chega nem a fechar no braço do paciente, né, é impossível ver uma medida fidedigna e correta, né, num manguito que nem quase fechou no braço. Ou existem aqueles casos, principalmente em pronto-atendimento, que a gente às vezes pega pessoas emagrecidas, pessoas mais debilitadas, que o manguito fica assim, a gente tem que dar até 2 voltas no manguito, num manguito de tamanho normal, para conseguir fazer a aferição. Então é muito importante o aparelho da forma correta, o paciente nas condições corretas. A gente sabe que um paciente que vai no pronto-socorro é um paciente que já chega com uma carga de estresse alta, né? Ele já chega um paciente com um problema que não conseguiu resolver e quer resolver naquele momento. Que passou por uma triagem, às vezes, que demorou. Que passou por um atendimento que, às vezes, demorou. Então, a gente sabe que é um paciente que já chega com uma carga de estresse alta, né? Então, é importante a gente não só aferir a pressão, mas nesse momento, principalmente o técnico, que tem bastante contato, ele acaba tendo até mais contato do que a equipe médica mesmo com o paciente, ele tem uma conversa, dá um tempo para o paciente respirar, entender a situação que está acontecendo. Eu acho que é muito importante, principalmente essa conversa inicial. Até para avaliação mesmo, né? Perfeito. E qual o start, assim, chegou naquele valor importante? Não, olha, esse paciente não dá para ficar aqui esperando outros pacientes na frente, que ele é caracterizado uma urgência, não, uma urgência hipertensiva, ele não pode ficar ali no meio dos outros, a gente precisa olhar para esse paciente. Qual o parâmetro que a gente precisa, vamos nos alertar? Qual que seria esse parâmetro? Hoje, né, a gente tem, na verdade, tipo assim, para crise hipertensiva, para caracterizar crise hipertensiva, a gente tem que ter uma pressão acima de 18/11. É bem alta, assim, né, porque geralmente a gente fala, o paciente hipertenso, 14/9 já é considerado hipertensão nos termos para doença crônica. Mas agora, para a gente considerar que é uma crise, que ele precisa ser medicado, que precisa fazer alguma medida de urgência, o valor é 18/11. Mas muitas vezes a gente pega paciente que chega com valores mais baixos, com algum outro sintoma. Às vezes a gente acaba medicando, às vezes a gente acaba deixando de observação por conta dos sintomas associados. Mas geralmente os pacientes que caracterizam uma urgência em si, eles têm essa pressão acima de 18/11. Agora, a gente tem 2 situações também, né, desses pacientes. A gente pode ter os pacientes que têm essa urgência, que se ele é hipertenso de base, ele geralmente vai chegar sentindo nada, não está reclamando nada, ele simplesmente chegou no pronto-socorro e descobriu que a pressão estava alta. Agora, a gente tem aqueles pacientes que são os mais graves, que a gente chama aqueles pacientes que chegam numa emergência hipertensiva, que além dessa pressão alta, né, de 18/11, ou geralmente bem mais alto que isso, ele vai chegar com outros sintomas. Então, ele vai ter uma alteração neurológica, ele vai ter uma dispneia, ele vai chegar com outros achados, né? Pra gente saber que aquele paciente é um paciente potencialmente gravíssimo, né? Que precisa de uma assistência, não só de uma assistência de aferição de pressão, mas ele vai precisar de outros suportes, como monitorização, um suporte mais intensivo de atendimento, de cuidados, né? É um paciente que precisa ficar de olho, porque ele tem que ser imediatamente transferido, por exemplo, para uma sala de emergência. Exatamente.
E assim, a importância do técnico, né, naquela primeira avaliação, porque é ele que vai dar esse feedback. Muitas vezes a gente está no consultório, né, o médico está no consultório e não vai estar ali do ladinho do paciente vendo a administração da medicação. Muitas vezes a enfermeira está na triagem, está vendo alguma intercorrência, ela não vai estar ali vendo dar o comprimido, né? Então, às vezes, aquele paciente que você chegou, você fez a admissão, né? Você medicou a primeira vez, era um paciente que estava conversando, que não estava sentindo nada, que descobriu que estava com a pressão alta, de repente você medicou, ele começou a ficar com a boca torta, começou a ficar sudoreico, começou a ficar estranho, falar enrolado, ou você vê que ele começa a ficar dispneico. É um paciente que quem vai dar o start para todo o resto da equipe de que ele não está bem é o técnico, né? Perfeito. No final, eles dão o primeiro olhar, né? Eles são os olhos e ouvidos da unidade, né? Perfeito. Se o técnico não dá o feedback pra gente, a assistência acaba sendo atrasada, né? Exatamente. E salva vidas, né? Porque um paciente desse, ele está caracterizando ali um AVC, e aí, dependendo do tempo de resposta que você dá para esse paciente, você salva a vida dele. Olha o quanto é importante o engajamento do trabalho multidisciplinar. Eu sempre trago isso para os meus alunos, falo muito isso, tanto para os meus alunos como para os profissionais que eu trabalho, que o profissional, ele precisa estar engajado, ele se sentir empoderado naquilo que ele faz. E o técnico de enfermagem é um dos profissionais que está no paciente, desde o dia que ele entra até o momento que ele sai. 24 horas. Tem, lógico, mudança de plantão, entra ou sai, mas é 24 horas. Como a doutora colocou aqui, o médico ele é acionado. E se ele não for acionado? Então, o médico precisa ser acionado. Diferente de uma UTI, nem sempre a gente vai ter um médico ali na frente do paciente. Então, o técnico de enfermagem, hoje, ele precisa ter essa informação. Então, eu senti muita necessidade de trazer esse tema, porque quanto mais a gente disseminar essa informação, a gente também estará aqui prestando esse atendimento aí, indiretamente para os nossos pacientes, porque são os olhos. A enfermagem, na verdade, os técnicos, o enfermeiro que estão ali na linha de frente, são os olhos. Até chegar na equipe médica, raras vezes, às vezes o médico está passando, acontece ali, mas é a enfermagem que traz, e ninguém faz nada sozinho. O médico não consegue medicar, sim, o técnico não consegue realizar ali, preparar o medicamento sem a prescrição médica, então esse engajamento é super importante. Por que eu digo isso? Às vezes a equipe, doutora, tem medo de falar com o médico. Isso é algo que tem que ficar lá no passado, não pode ter medo, porque são profissionais que estão ali para prestar atendimento, faz parte da equipe. E você deve desmistificar isso como técnico e sim falar com o médico, mostrar que você está entendendo ali que é uma coisa importante, né? Chegar, se posicionar, olha, doutor, eu estou aqui, eu acho importante, ou a enfermeira também, olha, esse paciente que a gente precisa olhar diferente. Com certeza o profissional ele vai sim estar ali, né? Eu acredito que todos estão por um bem maior, que é o paciente, né, doutor? Então, quanto antes falar, mais rápido o médico vai conseguir atender e realizar a prescrição. Lembrando que para a gente fazer qualquer tipo de medicamento, administrar qualquer medicação, a gente precisa da prescrição médica. Salvo as exceções que a gente está lá no setor de emergência reanimando, o médico está do lado e é um protocolo diferenciado. Exceto esse. Os demais, você vai precisar checar, você vai precisar. Então, é importante enfatizar isso, trazer a importância do uso do manguito correto, do posicionamento do paciente, do tempo que ele chegou ali, acalmar, tentar. Às vezes não dá tempo de fazer isso. É melhor respirar, porque o médico vai pedir para você voltar e aferir novamente a pressão arterial. A gente sabe que pronto-socorro, a gente trabalha aqui numa UPA Porte 3, a gente sabe que é um lugar, assim, agitado, né? Tipo assim, ninguém consegue ficar parado, mas, assim, você viu que naquela hora o paciente chegou, tá agitado, não vai dar, tipo, dá 2 minutos, vai fazer uma medicação que tá atrasada, fala assim, espera 5 minutinhos, eu volto aqui verificar de novo sua pressão. Perfeito.
E realmente, essa situação da relação do técnico, não só do técnico, como da enfermagem como um todo, com o médico, eu acho que foi-se a época de achar que o médico é uma coisa, a enfermagem é outra, né? Acho que cada vez a gente sente mais que a gente é uma equipe mesmo, né? Se eu pedir uma medicação, solicitar algum tratamento e a enfermagem não estiver disposta a fazer, meu tratamento também não funciona, né? Exatamente. Então, assim, acho que é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu vou acabar, né, de certa forma, exigindo algumas coisas, né, de medicação, de aplicação, né, de cuidados com o paciente, vocês têm que dar o feedback de exigir certas coisas da gente também, né? Perfeito. E eu acho que comunicação é tudo. Em unidades que é agitado, que a gente lida com pacientes graves, se a gente não se comunicar, não funciona. Não funciona porque a gente não sabe quem é o paciente que está grave, a gente não sabe que pé que anda, que familiar que está com problema, quais as outras... Às vezes o paciente, quantas vezes eu passo visita na enfermaria, né? Então, assim, eu chego de manhã, a primeira pessoa que vem falar comigo é o técnico. É o técnico que vem sinalizar, ó, doutora, o leito 3, ele chegou ontem, mas ele não tá bem. Ou, aquele paciente de ontem para hoje tá pior. Sim, eles são os que primeiro dão esse start para mim, porque, querendo ou não, às vezes a gente tem muito paciente para atender, e às vezes a gente não sabe selecionar, né? Quando você tem 20 pacientes para você avaliar, você não sabe selecionar, tipo assim, quem que tá ruim. Exatamente. E esse start é importante pra gente saber, não, eu vou naquele, ou não, melhor eu parar tudo que eu tô fazendo para reavaliar esse caso. E é super importante essa conversa, senão, infelizmente, pronto-socorro não anda mesmo, né? Se não tiver esse diálogo. Com certeza. Lembrando que você colocou aqui muito bem em relação à comunicação. É tão importante que ela virou o protocolo de segurança do paciente, a meta 2, comunicação efetiva. Então, se não tiver comunicação, e para o técnico se comunicar, ele precisa entender. E para ele entender, ele precisa se atualizar, se capacitar, entender o que é uma pressão arterial alterada. Não ficar esperando acontecer uma deteriorização do paciente, que sempre eu coloco, inclusive dentro do curso, a gente tem ali situações de deteriorização que você vai conseguir avisar antes para a equipe que o paciente não simplesmente para do nada. Raras vezes é uma síncope, um fato fulminante. Fora isso, muitas vezes ele já está dando sinais que ele está piorando. E se você não é um técnico com esse perfil que a doutora acabou de falar agora, nada feito. Porque você não vai nem perceber que é uma emergência hipertensiva ou uma hipotensão. Simples assim. Então, é importante, sim, estar atualizado, sempre antenado. Vai vir um medicamento diferente. Nossa, olha, eu preciso estudar sobre isso. É importante. Trazendo um pouquinho disso, né, essa tratativa com o paciente, em relação a comorbidades. É importante destacar também esse fator, né? Se o paciente já tem uma doença prévia, o que você tem para trazer sobre esse assunto, doutor? A gente tem que ficar esperto, porque tem pacientes, igual eu falei, como a pressão oscila durante o dia, e tem pacientes que têm uma pressão alta basal, né? Aquele paciente que já é hipertenso, que já usa 4 classes de antihipertensivos, você já espera mesmo que ele vai ter uma pressão 15/8, 15/9, basal dele. E se o paciente para você não está se referindo nada, não é algo para você ficar extremamente nervoso ou preocupado. Existe, né, algumas medicações que podem contribuir para o aumento da pressão, existem algumas drogas, né, que podem contribuir para o aumento da pressão, que quando o paciente for um paciente que usa cocaína, né, você vai imaginar que a pressão vai estar alta, né, tipo assim, é esperado isso da droga, né. Inclusive, agora dor precordial, né, que também é precordial, sudorese, taquicardia, é esperado como efeito colateral da droga, né. Mas assim, acho que a questão de, para você ficar esperto, um paciente mais velho, que tem uma pressão alta, você não vai se preocupar tanto assim com esses valores limítrofes de pressão. Agora, um paciente jovem, que chega com uma pressão 18/11, que não tem comorbidades, é um paciente que você vai ficar de olho, pelo menos, tem alguma coisa errada, entendeu? Ou uma criança que chega com uma pressão muito alta, fala, tem algo errado, não é esperado isso para aquele paciente sem comorbidades, né? Eu acho que é mais questão da gente saber, tipo, com o tempo, né? Obviamente, essa questão do olhar melhora, né? Quanto mais você atende, quanto mais você se atualiza em termos de estudo, de conhecimento, o seu olhar vai ficando mais selecionado mesmo. Mas é importante você ver um paciente que não é esperado, que ele tem uma pressão alta, mesmo que não seja aquela pressão de livre de 200, que seja muito elevada, mas que não é para estar... É um paciente para você ficar de olho ao longo do seu plantão, é um paciente para você verificar de novo, mesmo que às vezes o médico nem te peça, né? Tipo assim, uma criança com uma pressão alta é uma coisa estranha, né? Tipo assim, é uma criança que você vai ter que olhar daqui a pouquinho de novo. Ou um jovem, né, magro, sem comorbidades.
que chega com uma pressão 18, é uma coisa estranha, né? É um paciente que você vai esperar meia hora, olhar de novo, mesmo que ele não esteja sentindo nada, porque te chama a atenção, né? Eu acho que é importante a gente ter essa visão do que é normal e o que não é. É bom a gente ficar de olho, que pode ser que dê algum problema, né? Com certeza. E trazendo um pouquinho essa questão da comorbidade, cita aí para o nosso público, né, que está aqui acompanhando, algumas comorbidades mais comuns aí que vale a pena ficar de olho aberto aí, de atento. Assim, das comorbidades que geralmente podem cursar com uma pressão mais alta são as insuficiências renais, né, os pacientes que têm alguma disfunção endócrina, né, que podem ter, tipo assim, alguma pressão mais alta. Geralmente, pacientes que fazem uso de alguma medicação também podem ter uma pressão mais alta, né, tipo o uso de drogas, né, que é o mais comum, né. Mas acho que de comorbidades que vão dar uma alterada vai ser isso, fazer a pressão arterial normal, né? A gente acaba ficando de olho, né, nos pacientes que têm comorbidades como pressão alta, diabetes, por conta do risco cardiovascular que eles têm, né? A gente já espera que esses pacientes são pacientes que potencialmente podem evoluir com infarto, com AVC, porque ele tem um risco maior para isso, né? Os pacientes com dislipidemia, com pressão alta, diabetes, são esses pacientes que, às vezes, eles não cursam só com a pressão alta, eles podem ter alguma doença associada, né? Como um IRM que está começando, um AVC. Perfeito. Importante, porque quando o paciente ele é admitido numa enfermaria, existe a SAI, que é a Sistematização de Assistência de Enfermagem. O enfermeiro é responsável pelo histórico, de colher as informações, saber se o paciente já fez alguma cirurgia, se já faz tratamento. Tudo isso, todas essas informações no prontuário, enriquece toda uma documentação. Porque você fazendo o histórico, mas eu sou técnico, eu não faço histórico, mas você está com o paciente, você está na assistência integral naquele dia e faz parte do seu dia a dia entender um pouquinho do seu paciente. Como a doutora acabou de colocar. Não vou sair correndo se o basal dele é 15/10, 15/11. Sim. Diferente de uma paciente que não tem nada, zero comorbidade. Quando você olha ali, eu geralmente, quando eu passo visita, que eu olho o prontuário, que eu vejo alguma coisa diferente no paciente, eu vou atrás do quê? Do histórico dele, de doenças que ele já teve. Então, eu falo, tá, agora deu para entender por que o basal dele é esse, a pressão para ele. É que eu sempre digo, né? Existem todos os parâmetros que são da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, doutora? Pode explicar aqui melhor o que é limítrofe, o que é hipertensão, o que é pressão normal, mas a gente não pode tomar assim, antigamente, 120/80. É para todo mundo? Não. Se o paciente ele tem uma comorbidade, ele nunca vai chegar a 120/80. Ele não vai, porque o basal dele é esse. Então, você precisa também ter esse despertar. Opa! Eu não vou cobrar nunca um paciente que a PA dele chega a 140, 150, uma pressão 12. Então, é importante conhecer essa comorbidade que a doutora colocou aqui e o dia a dia, o que a gente percebe? Se o profissional, ele não é um profissional que não, isso aqui eu sei que é o basal, ele vai se desesperar, ele vai correr atrás do médico, aí o médico vai chegar, não, mas esse paciente, ele já tem um histórico, né? Então, isso é importante, muito bem colocado. E quando esse paciente ele chega numa emergência hipertensiva, quando ele chega numa pressão arterial, tem alguns medicamentos que são mais comuns para tentar equilibrar aí, né, os parâmetros, e existe uma reavaliação depois disso, né? O que tem que o técnico ele não pode errar nesse quesito reavaliação? Ele precisa estar atento. Gostaria que a senhora complementasse aqui para a gente. Das medicações, né, que a gente usa mais comum são os captopril, furosemida, né? A gente tem que entender que essa reavaliação, ela não tem um tempo assim exato, né? A gente não é tipo assim, depois de 30 minutos eu tenho que parar. Não é muito assim. Depende muito do que a gente vai aplicar. Tipo assim, se a gente for dar um captopril, a gente sabe que o tempo de ação é de cerca de 15 a 30 minutos. Então, depois desse tempo, ele já começou a ter ação, então eu já consigo verificar. Agora, se eu vou dar uma losartana, um outro remédio que o efeito é muito mais longo, tipo assim, demora 4 horas, em 1 hora não vai surtir muito efeito, né? Então, eu acho importante
pelo menos, né, a maioria dos remédios que a gente usa em emergências, né, ele acabam tendo esse efeito mais curto, como o captopril e a furosemida, depois de 1 hora, cerca de 1 hora. Mas assim, você viu que não funcionou, né? O paciente ou aumentou a pressão dentro desse período, é importante pedir para o médico dar uma olhada de novo, né? Ou se o médico colocou algum remédio que não é dentro desses, né? Dos mais comuns, dê uma perguntada para o médico, tipo, quanto tempo você quer que eu reavalie? Porque é um remédio um pouco diferente. Porque, por exemplo, hidralazina, quando a gente faz EV, abaixa a pressão com cerca de 15 minutos também, é bem rápido, né? Mas agora, se for algum remédio diferente que você não conhece o tempo de ação, é importante você pode perguntar para o médico mesmo ou para a enfermeira que está no seu setor para dar um auxílio de quanto tempo é bom. A gente geralmente, né, o ideal é todo médico anotar na sua prescrição e solicitar o tempo da reavaliação. Perfeito. Mas a gente sabe que algumas vezes na correria, né, ou até por esquecimento mesmo, a gente esquece. E assim, paciente medicado de pressão alta tem que ser reavaliado, né? Um paciente que foi medicado por conta de uma pressão, por causa de uma taquicardia ou qualquer alteração de sinal vital, o sinal vital tem que ser reavaliado, né? Assim, por mais que aquele paciente a gente não peça, né? É necessário, né? A reavaliação faz parte do cuidado, né? O paciente não chega ali na admissão numa emergência com aquele sinal vital e vai permanecer durante todo o período que ele está na nossa unidade, né? Então, a gente precisa ter esse olhar de se chegou com alteração de sinal vital, o médico pediu medicação ou não, né? Daqui 1 hora, olha de novo, tem o carinho de saber que não estava normal quando chegou, ou não, o paciente mudou, tá? Chegou de um jeito, conversando com você, um paciente orientado, de repente ele começou a ficar sudoreico, não tá conversando direito, tá com uma cara estranha, ficou pálido. Reavalie esse sinal vital, por mais que às vezes o médico não te pediu para fazer isso, é importante a gente olhar o sinal vital, querendo ou não, é o nosso guia. Né? Quando a gente não sabe o que fazer, o sinal vital mostra pra gente se tem alguma coisa errada e a gente tem que ficar de cabelo e pé e sair correndo, entendeu? Muitas vezes a gente olha pro paciente e a gente não sabe o que tá acontecendo. O paciente tava até agora conversando com você, de repente ele tá pálido, sudoreico, não tá falando direito. E a gente às vezes não sabe mesmo de onde que veio, nem por que veio. Então o sinal vital às vezes norteia a gente de, pô, é uma hipotensão, não, tá desaturando. Não, tem alguma coisa errada, tá taquicárdico, será que é alguma arritmia que surgiu do nada? Então, ele é um norte pra gente, né? A reavaliação dos sinais vitais é extremamente importante, né? Com certeza, perfeito, porque eu já vi na minha prática em hospitais até privados mesmo. O paciente, por exemplo, ele chega, vai para a sala de emergência, por algum motivo o médico avaliou, não, vai ficar lá na medicação. Esse paciente é um paciente que você tem que ficar assim, muito, observar muito. Se ele chegou numa emergência hipertensiva e foi medicado, ele está ali, ele pode ter alguma alteração. E eu já vi, dentro ali da minha prática, umas 2, 3 vezes, esse paciente voltando da sala de medicação para a sala de emergência. Justamente porque teve algum tipo de alteração, talvez, ou então a pressão realmente não baixou do jeito que deveria, porque existem as classes de medicamento que a ação é bem rápida e outras mais prolongadas. E aí, quando tem um paciente desse que não baixa de jeito nenhum, o médico fez esquema de medicamento de pressão não baixa, é um paciente que vai para a sala de emergência. Sim. Indo para a sala de emergência, aí já é uma outra classe de medicamentos, né, doutora? Já é uma droga vasoativa, né? Isso é bem comum acontecer? Sim, é muito comum, né? Aqueles pacientes que a gente chegou para admissão na porta, né? No atendimento, no primeiro atendimento, tava tudo certo, sem muitos sintomas, a gente começa a medicar com medicação VO, né? Que a gente costuma fazer na porta mesmo, ou alguma coisinha EV, tipo uma furosemida, um remédio mais tranquilo. Fez uma vez remédio, fez 2 vezes, fez 3 vezes, o paciente já tá ali 2, 3 horas, a pressão, em vez de abaixar, tá começando a subir de novo. E você vê que tá ficando algo incontrolável, o paciente já tá 3 horas ali sendo medicado, com uma pressão 20 por 14, tá errado, entendeu? Você tem que, se o médico não reavaliou esse paciente ou acabou esquecendo de reavaliar, a gente tem que chamar ele e falar, doutor, esse paciente já está 4 horas aqui fazendo medicação e não está baixando, não é melhor reavaliar, não é melhor pensar outra forma, né? Às vezes tem alguma coisa que passou batido, né? Às vezes não é só pressão alta, às vezes o paciente está com alguma coisa diferente, né? Tá com uma dor precordial associada,
né? Uhum. Então, é um paciente que vai ter que ser reavaliado. No caso de ser levado para emergência, daí começa a mudar, né? A gente vai sair dos remédios VO, que a gente estava dizendo, né, na admissão, e vai passar a usar medicações EV, que são muito mais complexas e que precisam de monitorização, precisam de bomba de infusão para ser feita, não é só aplicar e esperar meia hora, né? A gente Uhum. entra daí num quadro muito mais complexo, que o paciente vai precisar de outras investigações associadas, né? Então é bem mais Perfeito, complicado. perfeito. E na sua prática você já viu muito isso acontecendo? Eu já vi umas 2 ou 3 ou 4 vezes, vai, no total, de paciente indo para emergência por conta que a pressão não foi controlada. Não, muitas vezes, muitas. É uma coisa assim extremamente comum, né? A gente, às Perfeito. vezes, a gente está na sala de emergência e recebe um paciente via SAMU, que ele chega, né, da admissão já na sala vermelha, que a gente fala, uma pressão 18/11, tá ok, né? Tipo assim, dá para ser tratado na porta mesmo, o paciente está estável. E dali a pouco o médico da porta que estava atendendo esse paciente passou 3, 4 horas, a pressão tá 22, né? A gente sabe Uhum. que isso infelizmente acontece e é muito, muito comum. Os pacientes a gente dá aquela Perfeito. primeira avaliada, mas igual a gente já espera, né? O paciente não é uma coisa estável. Não existe uma Uhum. receita de bolo que eu vou sempre fazer captopril e o paciente vai melhorar, né? Não existe isso, Perfeito. infelizmente. Então, paciente, se você Perfeito. avaliou, tipo, não tá funcionando, tem que acionar o médico mesmo, pedir para ele reavaliar, ver se o recurso está certo, se o lugar dele é ali na porta mesmo, se não, ele tem que ser monitorizado, ele precisa de um cuidado diferenciado, né? Perfeito. E é o técnico mesmo que vai sinalizar isso pra gente, assim. Por mais que a Muito gente bom. atenda, a gente, muitas vezes na medicação, a gente não fica 24 horas ali, né? Perfeito. E o enfermeiro também não consegue, né? Porque Sim, geralmente o enfermeiro está empenhado. Então, o que, que é importante aqui destacar? Você que está aí do outro lado, que é técnico, enfermeiro, enfim, a gente tem vários tipos de profissionais que acompanham o canal. Você é a ponte entre o paciente e a equipe médica, seu equipe de enfermeiros. Porque, às vezes, o paciente, a gente precisa prestar atenção na queixa dele, ouvir o que, que ele está ali. Se o paciente está queixando, o paciente, mesmo aqueles poliqueixosos que já fazem, se ele tem alguma coisa diferente, tenta olhar para aquela reclamação, que às vezes o paciente ele reclama e sempre tem algo depois que acontece. Ninguém deu muita atenção, não deu, não deu. Valorizar a queixa do paciente é extremamente importante e ajuda muito, porque a família, ninguém melhor do que a família e o próprio paciente para se conhecer. Quando a gente fala assim, eu nunca senti isso, a gente conhece o nosso corpo. Geralmente a gente recebe pacientes, sim, que são muito bem elucidados, né? Hoje aí com toda a questão financeira do nosso país, muitos perderam convênio e eles têm sim noção, eles chegam e conhecem o corpo deles. Se ele falasse para você, olha, não tô legal, daqui a pouco ele tem uma síncope ali cai na sua frente. Eu já vi isso acontecendo muito. Eu não tô bem, minha visão tá já, acho que não consegue nem terminar de falar. Então, você que está ali na frente do paciente é a ponte entre o profissional médico, profissional. Não tem que ter medo. Ah, não, mas eu não vou falar que eu tenho medo daquele médico que está na emergência. Mas nem vou lá. Isso é universal, gente. Todo lugar que eu passei, olha que eu já trabalhei em vários hospitais. Não vou nem chegar na porta da emergência. Parem com isso, porque o paciente está nas suas mãos. É melhor você levar e o médico falar assim, não é para ficar aqui, e ele vai escrever isso no prontuário do paciente, porque ele está avaliando o paciente ali, e você ter a certeza que esse paciente ele pode ficar. É diferente de você olhar, ah, vou não, daqui a pouco passa, e o paciente volta, vai às vezes para a emergência já parado. E o paciente para e já é pior ainda. Porque o problema, eu sempre falo, doutora, sempre para os meus alunos e para as pessoas que eu trabalho, o problema não é o parar. Lógico que é uma catástrofe se o paciente não voltar. O problema é você não perceber isso e deixar passar. E ele parar num lugar que não era para ele parar. Por exemplo, parou na recepção, parou no banheiro, parou lá na sala de medicação. Onde que esse paciente ele tem que parar? Ele tem que parar onde tem
o atendimento rápido, que é a sala de emergência. Por isso que eu sempre falo, antes do paciente apresentar tudo isso, ele já está dando sinais. Ou é uma pressão arterial alta, uma hipotensão, uma sudorese, uma pele fria. Então, vale destacar que você que está aqui, se você está aqui, com certeza já é um profissional diferenciado, já é um aluno diferenciado que está procurando conhecimento. E hoje, na nossa prática, não é só a equipe médica que precisa ir para congresso, estudar, mas não é só enfermeiro, técnico de enfermagem também precisa se atualizar. E tudo muda o tempo todo. Então, se você tem capacitação lá na sua unidade de trabalho, seja pública ou privada, aproveita. Vai lá, tem algum protocolo legal, abraça isso. É muito importante, porque um dia pode ser você ou a sua família chegando ali, precisando dessa assistência. Não é mesmo, doutora? Quantas vezes a gente vê paciente que vai lá agradecer. Olha, se não fosse rápido esse atendimento, eu nem estaria aqui. E muitas vezes, quem são os atores, quem são as pessoas que estão ali direto? São vocês, profissionais. O enfermeiro, o técnico, o médico, né, toda uma equipe. Então, quem está aqui gostaria de tirar alguma dúvida, aproveite agora para fazer alguma pergunta, não precisa ficar inibido, né, doutora? Apesar que a gente elucidou, né, bastante coisa, então a gente tem essa preocupação, sim, de formar as pessoas, de trazer informação. Sempre eu falo, né, procurar a informação certa, né, doutora? Qualquer lugar que clica, achar que é aquela informação... É muito fácil, é mais fácil acesso à informação do que era, né? E assim, a gente tem que ser curioso, ninguém forma pronto, ninguém, nem médico, nem técnico, nem enfermeiro, ninguém forma sabendo tudo, as coisas mudam, né? Tipo, o mundo muda, protocolos que quando eu formei eram de uma forma, hoje em dia já mudaram, muita coisa mudou, então a gente tem que ser curioso. Viu um paciente, putz, não sei o que fazer, o paciente, o que será que ele tem? Não entendi, por que ele internou, por que ele foi embora? Tipo, lê um artigo, pesquisa por que ele ficou daquele jeito, né? A gente só melhora na prática, né? Só melhora vendo o paciente. A gente não pode ter medo de colocar a mão no paciente. O paciente, ele quer isso, né? Na verdade. Acho que o paciente, muitas vezes, ele é mais carente da atenção do que do cuidado, né? Em si, né? Às vezes, uma pressão alta é por causa de um problema familiar, uma falta de alguém ouvir ele. Às vezes não parece, mas só aquele contato que a gente tem de 10 minutos de conversar, escutar, né? Porque ele tá ali já é suficiente para ele melhorar, né? Às vezes nem precisa de medicação. Mas a gente tem que se atualizar, a gente tem que ser, assim, se você tem medo de conversar com o médico, comece conversando com a sua supervisora de enfermagem, né? A gente tem que perguntar, a gente tem que querer saber, porque acho que nada vale do que a nossa consciência limpa quando a gente deita à noite para dormir, né? E não tem coisa pior do que você chegar em casa e falar, putz, será que eu comi bola hoje com aquele paciente? Putz, será que aquele paciente que foi para emergência, eu podia ter feito alguma coisa para mudar? Tipo assim, acho que nada vale do que você sentir que eu fiz tudo que eu podia. Os meus pacientes, errando, acertando, eu fiz tudo que estava na minha alçada ali de fazer, né? O que precisava ser sinalizado, eu sinalizei. O que eu pude ajudar, eu ajudei. Eu acho que isso, dinheiro no mundo nunca vai pagar, né? Com certeza. A tranquilidade de você... Já na minha trajetória, quantas pessoas eu vi nascendo e quantas morrendo, né? E a doutora, então, também... Isso acontece, a gente precisa ter aquela... A gente vai perder, às vezes, o paciente ali. A gente vai esgotar todos os esforços dele, mas a gente tentou. A gente fez, né? Muita gente me questionava, nossa, você trabalhou 21 anos com pediatria, você via os bebezinhos morrendo. Mas, lógico, não é confortável ver um óbito de jeito nenhum. Nunca vai ser normal, né? Nunca vai ser normal. Mas o pior é quando você fala, poderia ter feito e eu não fiz. E ficar com aquela coisinha martelando. Então, enquanto você estiver ali com assistência, o seu paciente, sempre dê o seu melhor. Sempre pense que você está ali com um propósito. É pelo paciente. Sim. E se não fosse paciente, não teria emprego, não é verdade? Nem o médico, nem o enfermeiro, nem o técnico. Então, sempre procure abraçar as coisas que vêm, porque o conhecimento ele é bem-vindo e isso vai ajudar muito. É um diferencial, né? Hoje em dia a gente sabe que, assim,
um técnico, principalmente na época do Covid, né, que a gente trabalhou com bastante pessoas recém-formadas, né, que não tinham experiência nenhuma. Muitas delas, depois do Covid, acabaram sendo demitidas, mas os que ficaram eram realmente aquelas pessoas que você falava, ele é diferenciado, ele sabe conversar, ele sabe sinalizar, ele tem um olhar... Os que ficam, pessoas bem capacitadas, pessoas estudadas, pessoas que têm esse olhar diferenciado sobre o paciente, são os que nunca vai faltar emprego, né? A gente sabe disso, é uma realidade, né? Perfeito. E sempre me perguntam, né? Ah, mas para ter estabilidade. A gente teve até uma live aqui na segunda-feira com a coach, a Viviane, e a gente tocou nesse assunto. Não é só, porque eu sou recém-formada, eu não tenho chance. Não. Se você estudou, você tem capacitação, você tem chance, porque às vezes aquele que se diz que tem anos, ele não se atualiza, ele não sobrevive no emprego. Emprego não falta. E a gente teve uma palestra aí recente com a equipe do Corém, né? Que trouxe que daqui, sei lá, 10 anos vai ser escasso no mercado profissional de enfermagem. Sim, vai ser escasso. A gente tem que ser diferenciado mesmo, né? Então, o que faz a gente continuar, né? Com certeza. Então, a gente está em constante atualização, então é importante isso. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Muita gente mandou mensagem para mim que ia estar na faculdade, não ia conseguir assistir. Bastante gente entrou, acenou aqui. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Doutora, assim, traz aquela mensagem de fechamento que você gostaria de passar para os técnicos ou para a equipe de enfermagem, que, com certeza, em relação a esse tema, pressão arterial, faria toda a diferença aí para a vida dele, profissional. Eu acho que a mensagem principal é atenção ao paciente, né? Não é só questão de valores da pressão, né? Eu acho que é você ter aquele olhar de que não tá legal, você ter o olhar de que eu vou ter que chamar alguém para me ajudar, porque sozinho, só verificando e só medicando não vai ser o suficiente. Eu acho que é o olhar mesmo. Uma pressão alta, tipo, num paciente que não é para ter, levantar a orelha e ficar de olho, tipo, que aquele paciente pode ser que complique, né? Eu acho que é essa visão de que você tem que olhar o paciente. Teve dúvida, tipo assim, é normal essa pressão, não é? Pergunta para o paciente, ele mesmo vai te falar, muitas vezes, se aquela pressão para ele é normal ou não. E se não for, estiver fora do que era para ser, ou fora do que você esperaria daquele paciente, aciona a sua enfermeira supervisora, ou aciona um médico, se for um médico fácil, né, de contato, né? Mas eu acho que é a gente ter o olhar do paciente, né? Mais importante do que valores de pressão é você conseguir olhar um paciente que está diferente, que não está bem, né? Que está evoluindo de diferente do esperado, né? Eu acho que essa é a mensagem. Obrigada, doutora. Fez muito sentido para você, pessoal. Deixa aquele like, comentários. A gente sempre é normal, assim, depois da live, vi bastante comentário, pergunta, pode perguntar. Sim. A doutora vai estar à disposição aí para responder para vocês, eu também. Então, espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que você tenha conseguido trazer um pouquinho, né, da sua cabecinha assim, olha, eu vou dar o meu melhor, se eu não tiver ainda, vou fazer, porque nunca é tarde para mudar, para virar aquela chavinha. Então, eu me despeço aqui nessa live, foi tão rápido, olha, o tempo fluiu, né, a gente tem um tempo aqui para apresentação, mas que você tenha realmente, que tenha feito sentido e que você coloque realmente em prática e passe ali para os seus coleguinhas aquele dia a dia, que faz a diferença. Porque eu recebo sempre assim, meu colega X deveria ter ouvido essa live. Então, vai lá, passa o link da live para ele assistir também. E lembrando que a gente está aqui, né, nessa semana de aquecimento, teremos live aqui no sábado, também com convidados, semana que vem. Então, até a partir do dia 5/6 a 9/6, será aí o lançamento do nosso evento, que é a Semana da Alta Performance na Enfermagem, que são profissionais que queiram se destacar. Técnicos de enfermagem que queiram ser esse perfil que a doutora Isabela colocou assim, aqui. São aqueles que vão sobreviver no mercado de trabalho, por quê? Procuram se atualizar, capacitar, e aqui você, com certeza, vai ter tudo isso e muito mais, se depender de mim, que sou uma eterna... Eu gosto de dar aula, a doutora me conhece, ela também é muito, né, doutora, participativa. A gente fez aí, nós formamos uma dupla infalível, ainda hoje eu falei sobre isso,
Porque, gente, é pelo paciente, é o nosso bem maior que está ali. A vida. Há uma coisa que eu sempre falo, né, para a gente fechar. Não tem nada mais valioso que uma vida, a nossa vida. E quando a gente coloca na mão, que o paciente olha para você e fala assim, doutora, eu vou morrer, enfermeira, eu vou morrer, eu não estou muito mal. E ele tem aquela esperança ali, não, a gente vai dar o melhor da gente. É a vida de alguém. Isso é algo muito precioso. E a gente precisa honrar isso. Honrar de que forma? Respeitando, acolhendo, ouvindo o que o paciente tem, as queixas, valorizar as queixas. Não importa se está falando mentira, verdade, você viu algo, chame o médico. Ele vai lá, vai avaliar, olha, isso aqui é ansiedade, isso vai passar, você está nervoso por X, Y, Z, que hoje no Brasil não fica nervoso, estressado, né? Não existe ser humano. Então, pessoal, leve isso com vocês. Dê sempre o seu melhor. Essa é a minha mensagem de encerramento. Agradeço muito aqui a participação da doutora Isabela, que prontamente aceitou o convite. Me sinto honrada em tê-la aqui no nosso Obrigada canal. pelo convite, viu? Imagina. E eu que agradeço que, né, nossos participantes também, teve várias palmas, parabéns. Com certeza esse tema fez a diferença aí para você. Então deixe lá seu like, se inscreva no evento, lá na bio do Instagram tem um link, só participar. Então, me despeço aqui dando uma boa noite. Obrigada mais uma vez, doutora. E, pessoal, até sábado. Sábado teremos live a partir das 21 horas. Só eu, né, fazendo live aqui sabadão à noite, né? Já me pediram, olha, quero uma live no sábado, porque na semana eu não consigo. Então, faremos aí a live. Já vai comemorando o final de semana, já senta com os amigos assistir junto. Com certeza, com certeza. Conhecimento nunca é demais, né? Então, Nunca. olha lá, muito incrível, foi incrível, olha aí, doutora, o pessoal está gostando, e é isso aí, trazer informação é, assim, para mim, uma satisfação profissional, como professora, como enfermeira, a doutora também, olha, amei, estão de parabéns, obrigada, lembrando que se fez sentido para você, coloque na prática, atenda o seu paciente como você gostaria de ser atendido, né, doutora? Então, me despeço aqui, pessoal. Até a próxima. Doutora Isabela, me despeço. Muito obrigada. E vamos que vamos, né? Vamos colocar em prática tudo que a gente conseguiu absorver e, com certeza, fazer a diferença na vida de alguém. Né, doutora? Com certeza, viu? Obrigada pelo convite, obrigado pessoal aí pelo apoio. Eu me coloco à disposição também, qualquer dúvida se tiverem sobre casos de pacientes que viram e ficaram na dúvida se fizeram certo ou errado, pode mandar pra gente, a gente responde qualquer dia, qualquer hora, tá bom? A gente se coloca à disposição para qualquer coisa que precisarem. Obrigada pelo convite, Lilian. Gratidão. Tchau, Viu? tchau, boa Tchau, noite, gente. viu? Boa noite.